Esta é uma canalização em áudio de Cryon por Lee Carroll, com tradução para o português por Gustavo Amorim. O título dessa canalização é Perguntas e Respostas em 2013. Esta canalização foi dada no Monte Shasta, na Califórnia, em 22 de junho de 2013. Esta e outras canalizações de Cryon você encontra no site www.cryonportugues.com. A comitiva que tem estado aqui permanecerá. Saudações, meus queridos, eu sou Cryon, do Serviço Magnético. E, portanto, aqueles que nós convidamos para entrarem na noite passada ainda estão aqui. E têm estado aqui durante todo o dia. E alguns de vocês sentiram-nos quando entraram na sala e outros sentiram-nos conforme ouviam as informações dadas hoje. Mesmo que o dia tenha sido sobre ensinamentos, há algumas coisas que foram ensinadas que criariam uma experiência de ahá em alguns de vocês. E isto é melhorado por aqueles que nós convidamos para a sala. Tem havido perguntas já respondidas com antecipação antes de vocês entrarem, sobre de onde vem a sua ajuda. E de uma forma linear, você deseja visualizar o Deus no céu como a autoridade, a figura de autoridade, aquele que ajuda você conforme você é posicionado, perguntando com as mãos elevadas. E eu direi a vocês que já é tempo de assumir responsabilidade por coisas boas em sua vida. E, portanto, quando há curas, que foram vocês que fizeram, e, portanto, se há coisas hoje que parecem verdadeiras para o seu coração, que você desejava saber, epifanias, talvez, isso quer dizer consciências, validações, e você quer saber de onde elas vieram, eu direi. Você tem um grupo de suporte ao seu redor, vocês têm os ancestrais permanecendo de pé, segurando as mãos, olhando para vocês, vocês são uma parte da fonte criativa. Eu realmente preciso dizer de onde veio? É uma confluência de maturidade espiritual e inteligência que é responsável pelo despertar dos seres humanos para o próximo nível. E eu acabei de responder a pergunta, outra pergunta, na parte de trás. Mas vocês precisam saber isto. Mesmo antes das perguntas, nem todas as perguntas serão respondidas. Eu sei isto também, pelo menos não para sua satisfação. E eu sei disso. Um dos motivos pelos quais nós não fazemos isso mais frequentemente é porque a coleção de consciência que faria as perguntas não se adequa normalmente à energia do canalizador. E, portanto, nós selecionamos grupos de almas muito antigas para poder fazer isto. E então eu disse ao meu parceiro para se assegurar que outros vão escutar as respostas, pois é a velha alma na sala que tem a habilidade e a maturidade para colocar juntas determinados tipos de perguntas que irão disparar quais são as mensagens do dia que precisam ser ouvidas por aqueles que estão ouvindo talvez em um outro momento. E é assim que é. A primeira pergunta, por favor. Você poderia, por favor, falar sobre a multidimensionalidade? Eu ouvi que há 11 versões de nós mesmos, mais o nosso eu superior. Da sua perspectiva, é assim? Algumas das versões são realmente nossos guias, como mencionado ontem, no segundo grupamento de nossa consciência? A resposta será não linear. A pergunta é linear. E eu tentarei novamente criar uma resposta que irá ajudar vocês a discernir o que realmente está acontecendo. Não contem versões
não identifiquem as dimensões. E como eu disse ontem, está em uma sopa e a refeição foi preparada e os temperos estão nela. Portanto, a multidimensionalidade é o nome que nós daríamos à alma humana, que é refletido dentro do corpo físico, pois há aspectos multidimensionais mesmo em seu DNA. Portanto, existe informação sendo transmitida, poderíamos dizer, da sopa multidimensional do que você chamaria seu Merkabah o tempo todo. Seus guias são parte disso. O eu superior é parte disto. Aquilo que está em seu DNA, as instruções que são quânticas, são parte disto. E aqueles que estão do outro lado, que têm a sua identidade de alma, são parte disto. Mas vocês querem saber qual parte é qual. De que cores são? Como se parecem? Quais seus nomes? Querido ser humano, isto é tão compreensível. É assim que vocês foram treinados, todos vocês. E parte da evolução da espécie humana neste ponto do tempo é sair do modo de treinamento, deixar de lado as tradições que foram ensinadas a vocês, até mesmo na nova era, por tanto tempo, e começarem a ver uma amálgama, uma confluência, uma reunião das partes de uma forma que vocês nunca viram anteriormente. Se vocês começarem a ver a si mesmos como um todo, como uma inteireza, e pararem de tentar separar ou identificar os pedaços e partes do ser humano multidimensional, vocês poderão começar a relaxar. É o que é. Eu sou o que eu sou. E você nunca ouviu o Espírito dar instruções para dizer, eu sou o que eu sou e essas são as partes. Não funciona desta forma. E o intelectual, que é espiritual, deseja saber. Não se pode saber, pois a sopa é a sopa e ela está toda junta. Os guias são parte do ser humano corpóreo, físico. Aqueles do outro lado do véu são parte do seu eu superior. As energias na rede cristalina são um reflexo das ações de vocês. Do seu eu superior está lá, bem como na rede magnética. Você está em toda parte. E com um propósito. A pergunta é honrada. Mas ela de fato mostra que você ainda deseja contar as partes. Mas não hoje. Próxima. Você poderia, por favor, falar sobre por que o planeta foi povoado por 5 a 7 a 9 seres por projeto humano e como isso se relaciona com os lemurianos avançados? Você deveria saber isso, meus queridos. Os lemurianos não foram o fim de toda a humanidade. Eles foram o início dos seres humanos. Os seres humanos levaram milhões de anos para se desenvolver até um ponto no qual vocês estavam prontos para serem semeados pelos pleiadianos. E o número de centros que vocês tinham naquele ponto, 5, tinha a ver com mudança. E vocês precisam olhar para a numerologia. Portanto, os lemurianos tinham 5 centros. Isso não não impediu-os de receber a informação sobre a iluminação. Não impediu-os de ter uma cultura onde eles desenvolveram coisas como o Templo do Rejuvenescimento, onde foram dados a eles alguma física pelos pais que os semearam. Mas impediu-os de evoluir além de um certo ponto. E isto foi reconhecido e foi sabido. É o início da evolução espiritual humana. E, portanto, os lemurianos e a civilização da Lemúria não é algo
para olhar para ela e dizer: eu desejaria estar lá hoje. Vocês evoluíram espiritualmente daquele ponto. Lemúria era preciosa porque não havia guerras. Lemúria era preciosa porque foi a pote de fusão do começo do conhecimento espiritual da humanidade. A Lemúria era especial, pois eles tinham desenvolvido alguma longevidade, técnicas de rejuvenescimento, usando magnetismo e superresfriamento, que estava disponível para eles a 33 mil pés, a 12 mil metros. Agora vocês sabem quando as montanhas surgiram. Mas ainda assim, vocês têm uma tecnologia elevada hoje. Vocês podem desenvolver estas coisas muito mais fácil do que eles fizeram. Portanto, respeitem-nos pelos seus inícios, pelas raízes. A evolução natural para os centros do ser humano é porque os seres humanos estavam prontos para isso. E nós já dissemos isso na noite passada, que conforme os seres humanos evoluem em certos tipos de atributos, eles recebem quando estão prontos, indo para 7, para 9, até mesmo, eventualmente, o ser humano de 12 centros. Isto é a evolução humana e se centra no espiritual. Vocês precisam ver durante todo o dia, vocês viram durante todo o dia a explicação de quem vocês são. Nunca houve um sistema mais elegante, um projeto mais elegante para ajudar vocês a trabalharem uns com os outros do que este que foi ensinado a vocês hoje. E ele é baseado em mais centros do que os lemurianos tinham. Chegará um dia quando chegará aos 12. E vocês podem imaginar a complexidade, porque vocês precisam adicionar o atributo quântico. Haverá uma roda fora da roda. E isto é uma forma como funciona na evolução. Em coisas espirituais, bem como em coisas biológicas, bem como na consciência. Portanto, vocês estão simplesmente vendo a progressão natural de uma raça que decidiu mover-se adiante para uma integridade maior de vida. Eventualmente, como eu disse a vocês, isso irá se refletir com um pensamento mais elevado nos governos, um pensamento mais elevado nos negócios e uma coleção de países que nunca pensarão em entrar em guerra, pois eles verão sua sobrevivência como parte da galáxia, ao invés de uma simples terra azul da qual vocês não podem escapar. Há mais coisas vindo do que vocês imaginam. E o que está vindo irá aumentar sua consciência de vocês mesmos, colocará a Terra junta em uma consciência diferente e vocês não terão medo disto. O que está vindo é benevolente. O que está vindo é belo. E estas coisas são difíceis para vocês imaginar. Mas eu posso falar sobre elas abertamente agora, pois, mesmo que antes de 2012 pareceria tolo, porque simplesmente havia muita escuridão ao redor desta mudança que vocês passaram. E vocês verão que a canalização começará a mudar. Está se abrindo para novas visões, está dizendo coisas para olharem, para observarem, que são maiores, mais grandiosas do que jamais antes. E há tantas perguntas na sala. Obrigado, Cryon. Isso parece tão legal. É difícil acreditar quando olhamos para as notícias. Estaremos vivos para vê-lo? É claro que estarão. Talvez vocês pareçam um pouco diferentes. Velha alma, você retornará. Você não vai perder isto. Você não irá perder isto. Este é o grande final. Você lutou por milhares de anos para chegar a este ponto. Eu sei que você dirá que está cansado. Mas esta é a mente humana. Você não ouve a celebração? Você permitiria a si mesmo por um instante relaxar nos braços de Deus e ser abraçado e celebrado por aquilo que você fez? Você não irá perder o resto desta jornada, não irá? E, portanto, eu verei você do meu lado do véu por um momento e meio. E você retornará.
Você mal pode esperar para despertar com o conhecimento que você ganhou. Despertar com instintos que irão permitir que você se lembre de como ler. Lembrar-se de quem você é. E continuar com sua vida. Próxima pergunta. Tem havido civilizações passadas avançadas na Terra. Que consciência, atributos de consciência levaram com que eles desaparecessem? Depende de como vocês definem avançados. Nunca houve uma consciência mais elevada do que aquela que está na sala no planeta. Você sabia disto? Civilizações avançadas podem ser avançadas de muitas formas. Avançadas em suas ideias, avançadas em sua tecnologia, talvez, e houve. Mas não em um avanço de despertar para aquilo que está em seu interior, meus queridos. E o que foi a sua derrota, quase que exclusivamente, foi que eles não avançaram a espiritualidade com o resto da consciência. E chegará um momento quando eles bateram no muro e sem um alto nível de consciência e despertar, eles tendem a se destruir um ao outro. E é para aí que vocês estavam indo. Vocês sabiam disto? Pensem nas profecias quando vocês nasceram. Meu parceiro ensina isto. Toda vez que ele fica de pé no palco, pense nas profecias. E a profecia dizia que vocês não iriam conseguir. E vocês tinham as armas que iriam garantir que vocês não conseguiriam. E todas elas estavam apontadas uns para as outras quando as profecias foram dadas. Vocês se perguntam, quando dizemos a vocês que houve outros que encararam a mesma coisa, uma tecnologia elevada sem pensamento espiritual elevado, cria a derrota, o desaparecimento de uma civilização. E esta é a resposta. Você precisa ter essas coisas juntas. E aquela que deveria estar no topo, sempre, se vocês precisassem ter uma hierarquia, é aquele que busca pela fonte criativa. E aquela, meus queridos seres humanos, será o catalisador para todas as outras. E pela primeira vez na história humana, como predito pelos antigos, a Terra começa a se equilibrar. E a humanidade começa a ver em sua sabedoria uma forma de unificar a si mesma ao invés de separar-se. E a natureza humana, ela mesma, começará a mudar. A natureza humana mesma. E vocês verão isso nas crianças em primeiro lugar, pois elas terão ideais que vocês perguntarão de onde vem. Integridade. Vocês se perguntarão de onde veio isto. E será o oposto do que foi ensinado, que é a natureza humana, ou o que vocês experimentaram antes, quando vocês eram crianças, como natureza humana. Pois as crianças não precisam ser ensinadas de que roubar é errado. É algo intuitivo, onde uma criança sabe sobre Deus porque é algo intuitivo, onde uma criança sabe, talvez, até mesmo, de que eles já viveram antes, porque é algo intuitivo. Esta é uma consciência elevada. E com isto chegará a tecnologia, e com isto chegará a comunicação com a galáxia, e com isto chegará o início de um planeta ascenso. Eu não posso ir para a próxima pergunta antes de dizer que isto vem com um preço. E o preço é paciência. Pois a humanidade não irá de repente despertar. Haverá momentos quando parecerá que ela está andando para trás, onde vocês estão lá e vocês são únicos dizendo, eu vejo a luz. E todos aqueles ao seu redor estão dizendo, você é um tolo, porque não há luz. E eu direi a você que esta é a maneira que um planeta em evolução sempre funcionou, em ondas, 2 passos adiante, 1 passo para trás, 2 passos adiante, 1 para trás.
5 passos adiante, um meio passo atrás. E é uma progressão que vocês podem ver, mas no processo da progressão, há um tempo que precisa passar. E nós chamamos a isto antes de o plantar das sementes. Vocês têm 18 anos simplesmente para plantar as sementes. Eu nunca disse nada sobre elas crescendo. Isto acontece através de gerações. Você pode celebrar algo quântico comigo? Vocês podem ir para um tempo. Isto não é mórbido, meus queridos, isso é belo. Vão para um tempo onde vocês não têm mais seu corpo. Aquele que você tem neste momento, o único que você acha que tem neste momento, e você não está nele, você está em outro corpo. E você retornou? Não fique imaginando como se parece, quem é você, estou apenas dizendo, vá lá comigo. E você está lá, olhando para uma terra que é tão diferente desta agora. E porque você está agora vivendo muito mais tempo, você pode ver, literalmente, o espírito em evolução da humanidade. Você pode olhar ao seu redor e pode ver que não há guerras. Há ainda grupos que não concordam uns com os outros. Isso continuará para sempre. Você compreende isso, não é? Isto é livre-arbítrio. Mas ninguém estará matando os outros por isto. E você olha ao redor e vê grupos de sistemas de crença que são todos únicos. E eles cresceram a partir dos sistemas de crença que vocês têm hoje, só que algo aconteceu. Todos eles respeitam um tronco da árvore como a fonte criativa. E eles adoram de forma diferente. E eles podem ter uma doutrina. E alguns deles são iniciantes e outros não. E todos eles têm sua forma de honrar a fonte criativa. E nenhum deles aponta para os outros, dizendo que os outros estão errados. Pois todos eles reconhecem que, no núcleo, eles vieram do mesmo lugar. O mesmo amor está em todos eles. Eles têm suas especificidades. E eles olham para trás e dizem que houve um dia quando nós matávamos uns aos outros porque não concordávamos. Que estranho, que bárbaro. E o que eu acabei de pintar para você é o potencial que nós vemos com vocês. Vivos, saudáveis, com longevidade devido à consciência e tecnologia, olhando para o planeta, no futuro. Para nós, já está aí. Para vocês, velha alma, você simplesmente passou o marcador e começou a plantar as sementes. Mas você estará lá. Você se pergunta por que nós amamos você da forma como amamos. Você se pergunta por que a fonte divina tem a compaixão fluindo do seu centro. Você se perguntam por que nós queremos pegar suas mãos e isso te faz sentir melhor. Você se pergunta por que nós pedimos que vocês parem de contar seus guias. E ao contrário, contem conosco. Próxima pergunta. Como nós podemos minerar melhor o nosso registro acástico para descobrir e desenvolver nosso propósito de vida? Minerar o acástico é o conceito do futuro. Meu parceiro tem estado no chuveiro muitas vezes comigo. E suas perguntas são exatamente como as suas. Ele conseguiu tirar algumas coisas e mudar a ele mesmo. Ele precisava para poder fazer o que ele está fazendo. Mas ele não sabe como fez. Não realmente. Ele não seguiu um processo, percebem? Não, na verdade. O que ele fez? Ele permaneceu lá e disse: Deus, me diga o que eu preciso saber. E naquele processo, se você quiser chamar desta forma, o que ele pensa que é um processo, ele foi orientado para determinados aspectos e os realizou. Ele ainda não sabe o que ele fez, ele ainda não sabe como acontece,
ele simplesmente é grato pelo que ele fez. E no chuveiro ele diz, por favor, me dê o que eu devo dizer. No chuveiro ele diz para mim, Cryon, eu não posso permanecer num palco e falar sobre minerar o registro acástico e dizer, boa sorte. Está vindo. Entanto, por agora, deixe-me dizer, isto é muito honesto entre nós, queridos seres humanos, vocês estão às vésperas de algo tão avançado. Estejam falando de usar a consciência humana para cavar os registros acásticos de quem você foi e puxar de lá os atributos que vocês precisam para hoje. E, portanto, ao invés de procurar como, eu quero que você tome a mão que está esticada para você, do seu eu superior, e diga, guie-me através disto, passo a passo, para mim. O que eu faço a seguir? E então confie no pensamento intuitivo, pois chegarão instruções para o meu parceiro, foi sobre sua dieta, que então se tornou o seu paradigma de metabolismo. Sua intuição disse, pare de comer isso, aquilo e aquilo. E ele fez. E a partir dali, tornou-se, agora você quer mais? E a resposta foi, não. E seu corpo disse, parabéns, nós agora somos outra pessoa. Vocês ganharam, ele ganhou isto, mas ele precisa começar em 3 dimensões de forma linear para chegar no lugar onde isso se tornou uma realidade ao invés de uma dieta. No caso de outras coisas que ele realizou, ele o fez através de passos que foram dados a eles através da sua intuição, um de cada vez. Porque ele simplesmente disse, diga-me o que é que eu preciso saber. Esta é a melhor pergunta que você pode fazer para a sua sabedoria inata. A propósito, é para isso que você pergunta. Pergunte a si mesmo. A sua sabedoria inata é a parte do seu corpo inteligente multidimensional que sabe tudo sobre a confluência corpórea de energias entre 3 dimensões e as múltiplas dimensões. É inteligente. Sabe mais do que a sua consciência humana sabe. E é aquela que irá então dar a você a intuição para realizar as coisas que você deseja fazer com relação a minerar o registro acástico. Portanto, eu acabei de dar a vocês algumas informações que nem mesmo meu parceiro recebeu. Ele acha que isso estava vindo de nós, mas não. Vocês ganharam isso. Vocês estão carregando isso ao seu redor. Portanto, continuem. Vocês podem fazê-lo por si mesmos, com vocês mesmos, se vocês puderem cruzar a ponte para o corpo da sabedoria inata. E a forma como meu parceiro fez, e a forma como demos para ele um passo após o outro. É sentar e dizer, querido Deus, querido corpo, querida sabedoria inata, porque todos vocês estão juntos. Diga-me o que é que eu preciso saber. Este é o caminho mais rápido, e, no entanto, é aquele que é o menos popular. Isso requer que vocês façam coisas que não fizeram antes. Conversar com suas células, compreender que sua sabedoria inata, que é o seu corpo inteligente, é parte da sua consciência, é parte de você, mas que você não pode necessariamente chegar automaticamente. Não é interessante que o ser humano senta-se e medita por horas, tentando entrar em contato com o eu superior para que possa cruzar a ponte para o outro lado do véu e nunca conversa com sua sabedoria inata? Já pensaram sobre isto? Eu acho que já é tempo de vocês começarem a compreender que esta é uma experiência de corpo inteiro. É assim que vocês o fazem. E muitos humanos não estão prontos para isto. Portanto, eu disse ao meu parceiro no chuveiro, ainda não, mas logo. Quando a Terra foi semeada pela primeira vez com as 5 raças raças humanas, qual foi a primeira linguagem? E era uma linguagem
compartilhada por todas, ou todas as 5 tiveram suas linguagens, seus idiomas? Havia mais do que 5, mais do que 26. E os idiomas eram diferentes porque os seres humanos não podiam viajar muito. E pelos mesmos motivos que as linguagens, os idiomas começaram hoje, vocês sabem como as línguas começaram? Em um lugar central, como vocês chamam Europa, que é tão pequeno, com tantos idiomas. É o mesmo motivo, quando vocês pegam a humanidade e isolam-nos em grupos pequenos, durante centenas, talvez milhares de anos, e há poucos deles, sem nunca se encontrarem, eles precisarão ter um idioma diferente, separado. Com relação à primeira linguagem, depois da semeadura, bem, vocês precisam perguntar a um pleiadiano. Onde vocês acham que eles conseguiram? Eu quero que vocês se lembram quando a semeadura aconteceu. Seres conscientes, sencientes, assim como vocês, não homens das cavernas. Provavelmente já tinham comunicação, se vocês pensarem nisto. Mas depois da semeadura, muitas coisas aconteceram. Os sociólogos e antropólogos irão apontar para isso se vocês perguntarem a eles. E eles dirão, não olhem mais do que 100 mil anos atrás para encontrar aqueles que são como vocês, porque eles reconhecem algo que aconteceu. A 26 se tornaram 5. Mais do que isto, vocês falam sobre raças. Os 26 não eram raças, eram tipos diferentes de seres humanos. Vocês compreendem isso, não é? Quando vocês vão para o zoológico e vocês veem quantas variedades há de mamíferos, quantos veados há, quantos macacos, vocês percebem que a evolução natural cria variedade para que haja sobrevivência. Vocês sabem disso. E agora vocês olham ao redor do planeta e o que vocês veem? Um tipo de ser humano. Apenas um. Tipos diferentes, raças diferentes, dentro do um. Mas a variedade se foi. Isto é contraintuitivo com relação a todos os processos evolutivos que vocês já estudaram. E os pleiadianos foram responsáveis. E demorou muito tempo. Não captem isso erroneamente, mas esse foi o plano. E foi o plano porque vocês veem como vocês tratam uns aos outros agora. Vocês podem imaginar quando vocês tratariam uns aos outros se houvesse vários tipos de seres humanos, alguns com rabo, outros sem, uns maiores, outros menores. Vocês iriam eliminar uns aos outros. Portanto, precisava haver um tipo. Isto é belo, meus queridos. Agora, que aqueles que ouvem isso e estão girando seus olhos dizendo, estranho o que aqueles pleiadianos fizeram. É isto o que aconteceu com eles. Quando eles foram semeados, sabiam disto? Vocês precisam perguntar a um arturiano sobre isto. Os avós dos pleiadianos. Eu não disse os pais, pois houve um entre eles. Esta é uma evolução galáctica de planetas em ascensão. Há um plano que é belo. Vocês são o único planeta de livre-arbítrio neste momento. E, portanto, a pergunta é honrada, mas a resposta é muito maior do que a pergunta jamais imaginou que seria. É um belo plano. E nós continuamos a dizer a vocês que não demorará muito. Não demorará muito antes que vocês comecem a compreender que há outros nesta galáxia, além de vocês mesmos. E serão inteligentes. E vocês precisarão repensar Deus devido a isto. E esta será a última pergunta. O que podemos fazer para acelerar o crescimento da humanidade? É uma maravilhosa última pergunta. E por crescimento, é claro que você quer dizer espiritual. Meus queridos, eu quero que vocês amem-se uns aos outros, mais do que vocês fazem agora.
Eu quero que vocês sejam capazes de amar aqueles que te causaram momentos difíceis. Vocês sabem do que estou falando. Eu quero que vocês se apaixonem com a face diante do espelho. Isto muda a sua postura. Começa a gerar o que nós chamaremos a metáfora da luz no planeta. Este é o acelerador. Quanto mais você pode ver Deus em você mesmo e agir de acordo, e se apaixonar com os atributos da fonte criativa, que está sempre em você e sempre esteve, quanto mais você puder equilibrar a si mesmo, maior o acelerador, maior a aceleração para a raça humana. Não demorará, não será necessário muitos para realizar isso. E o motivo é, novamente, porque o equilíbrio é infeccioso. Todos querem estar em equilíbrio, todos querem estar equilibrados. Ninguém quer caminhar por aí frustrado e com raiva e preocupado. Não realmente. Não realmente. E, portanto, quando você for o catalisador e o acelerador, mostrando Deus em você, você reúne uma multidão que quer caminhar ao redor da sua casa, eu garanto. E as pessoas nos shoppings conhecerão você e se lembrarão de você. E onde quer que você vá nas lojas, eles lembrarão seus nomes e pararão você. E você saberá que você é diferente. E você será pacífico. Eles poderão até mesmo acompanhar você, ter um almoço com você, um humano de cada vez, o que se torna exponencial em um planeta acelerado de luz. Agora, como eu sei disto? E eu direi, porque você não é o primeiro. Eu direi algo mais. E vocês precisam saber isso, queridos seres humanos. Você acha que você assinou para ser humano? Isso é apenas para a Terra? Isto é apenas para a Terra? E se eu dissesse a você que você já fez isso antes? Isso deveria soar em sua célula. Algo está diferente. Eu me lembro disso, eu me lembro disso. Eu estou sentindo, vibrando, porque eu me lembro disso. Quando eu desperto às 3:30, algo está acontecendo. Eu já passei por isso antes. O que é que eu estou sentindo? E eu direi. Alguns de vocês já estiveram em outros planetas ascensos, incluindo o planeta dos Pleiadianos. E aqueles antes deles, pois há um grupo seleto de velhas almas que realmente são velhas. É isso que vocês fazem. Trabalhadores da luz galácticos, vocês são. E vocês sabem disto. Chegará um dia quando a revelação de onde você esteve e o que fez será muito maior do que qualquer coisa que você jamais pensou. E, no entanto, você sairá deste lugar, entrará em seu carro, olhará no espelho e não acreditará em nada disto. Deus abençoe o ser humano por sua linearidade, mas Deus ainda está no seu interior. E, portanto, eu dou a vocês esta informação para aqueles que podem aceitá-la e trabalhar com ela, sabendo muito bem que pode demorar outra vida, ou 2 ou 3, antes que vocês saibam que eu estou correto. Mas será você? Pois é isso que você faz. Há 23 anos, eu vim para meu parceiro em uma canalização muito simples e eu disse: não haverá Armagedon, pois os potenciais de cruzar a marca são muito maiores do que da guerra. Foi o início da precessão dos equinócios. O primeiro das janelas de 18 anos, que se centraria em 21 de dezembro. E houve muitos despertares e outros canalizadores que vieram no mesmo momento. Chequem isto.
E eles carregavam a mesma mensagem, pois esta não é uma mensagem de Kryon, esta é uma mensagem galáctica. Todos os olhos estão sobre vocês. Isso, vocês não simplesmente chegaram ao marcador. Vocês fizeram o que vocês nunca puderam fazer antes. E as velhas almas que estão aqui, dentro de vocês, existe verdade e conhecimento espiritual que sabe que eu estou absolutamente certo. Algo está acontecendo. Aqui estão suas instruções, queridos seres humanos. Querido trabalhador da luz galáctico, lembre-se da última vez que isto aconteceu. Espere as energias mais escuras desse planeta combater vocês, porque agora eles sabem que estão perdendo. E devido ao fato de estarem perdendo, eles irão se jogar contra vocês. Mas vocês têm uma luz aumentada. Desculpe-me ser tão simples. Desculpe-me se isso parece uma história simples, simplista, mas é tudo o que eu tenho. Que é sucinto o bastante para que você possa compreender o que está vindo. Vocês vencerão. Nós vimos isso há 23 anos, isso não mudou. Mas no processo, haverá alguns momentos quando vocês irão questionar isto. E quando fizerem isso, eu quero que vocês simplesmente se sentem e digam, eu sou o que eu sou. Deus, diga-me o que é que eu preciso saber. E a fagulha interior irá responder. E tudo estará bem. E assim é.